Existe uma frase na Bíblia que está bem diante dos nossos olhos, mas que quase ninguém realmente enxerga. Ela não está escondida, não está cifrada, não exige interpretação teológica avançada. Ela está ali, clara, direta, mas mesmo assim passa despercebida. E não é porque ela é difícil de entender, é porque ela exige coragem, coragem para quebrar padrões, coragem para encarar o mundo com outros olhos. Coragem para viver de dentro para fora, e não ao contrário. Essa frase não é só uma declaração bonita. Ela é um código espiritual, de criação, de manifestação, de reprogramação do invisível. É como se o Criador tivesse deixado uma senha no meio de tantos textos sagrados, esperando o momento em que alguém, com o coração desperto, fosse capaz de acessá-la. E se você está aqui, talvez seja porque essa senha está prestes a ser ativada em você. Mas antes de eu revelar qual é essa frase, quero te fazer uma pergunta simples, mas profunda. Por que algumas pessoas parecem atrair milagres, enquanto outras, mesmo acreditando, mesmo orando, mesmo jejuando, continuam presas a ciclos que nunca mudam? Por que parece que as promessas funcionam para uns e para outros viram só palavras bonitas? Napoleon Hill dizia que a fé é o único antídoto verdadeiro contra o fracasso. Mas ele não falava da fé que espera com paciência. Ele falava da fé que se antecipa, da fé que age mesmo sem ver nada, da fé que se comporta como se o milagre já tivesse chegado. E é isso que essa frase bíblica ensina. Ela não te convida a esperar, ela te convida a chamar. Ela não exige sofrimento, não exige sacrifício, só exige uma coisa: presença consciente. Talvez você já tenha escutado essa frase antes, talvez até tenha repetido ela em voz alta, mas será que você entendeu com a alma? Porque quando isso acontece, tudo muda, e o que muda, muda de dentro. E o que muda dentro, inevitavelmente transforma o que está fora. Hoje, você não vai só escutar um versículo, vai receber um mapa, um novo modo de caminhar, uma lente nova para enxergar a realidade. E se estiver pronto, ou melhor, se estiver cansado de esperar e decidido a criar, essa mensagem vai se tornar o ponto de virada da sua vida. A Bíblia não é apenas um livro antigo, ela é um campo de frequência. Cada palavra carrega um som, cada versículo uma vibração. Mas alguns versículos são mais do que palavras, são portais. Portais que conectam o nosso campo humano à inteligência divina, e um desses portais está em Romanos 4,17. Presta atenção, Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Respira fundo e lê isso de novo, com os olhos e com o coração. Chama as coisas que não são como se já fossem. Não é parábola, não é poesia, é a descrição literal do modo como Deus opera. E mais, é um convite para que você opere do mesmo jeito, para que você comece a criar como o Criador cria. Sabe por quê? Porque enquanto você vive como quem espera, o universo responde: ainda não veio. Mas quando você vive como quem chama, tudo ao redor começa a se curvar à sua vibração. E é aqui que entra uma história que nunca saiu da minha mente. A Natália trabalhava como atendente numa pequena loja de bairro. Salário baixo, dívidas acumuladas e um sentimento constante de que a vida estava travada. Ela orava, acreditava, mas nada acontecia. Até que um dia, rolando vídeos no celular, ouviu essa frase pela primeira vez com outros ouvidos: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Naquele instante, alguma coisa dentro dela despertou. Não foi uma emoção comum, foi como se o espírito dela tivesse lembrado de algo antigo, de algo que sempre soube, mas tinha esquecido. Ela chegou em casa, pegou um caderno velho e escreveu, no topo da página, Vida Nova. Embaixo, listou tudo o que desejava, como se já fosse realidade. Escreveu: tenho um novo trabalho que me valoriza. Minha conta está equilibrada. Minha casa é tranquila. E ao lado de cada frase escreveu em letras grandes: já é. Todos os dias antes de sair para a loja, ela lia esse caderno em voz alta, mas não como quem sonha, como quem confirma, como quem se alinha. 2 semanas depois, uma cliente que mal a conhecia indicou seu nome para uma vaga em um escritório. Trabalho novo, ambiente leve, salário dobrado. Mas quando perguntei o que mais a impressionou, ela não falou do emprego. Ela disse:
O que mudou foi que antes de qualquer resposta chegar, eu já estava em paz. Eu já tinha me alinhado com a vida que escolhi viver. E é aí que está o segredo. O mundo deixa de ser a causa e passa a ser o efeito. Você muda dentro. E o mundo inevitavelmente responde. Esse versículo não é um texto para decorar. É um espelho para você se reconhecer. Porque você não foi feito para reagir à realidade. Você foi feito para criar com ela. E se Deus chama o que ainda não, é como se já fosse. Quem é você para viver como se ainda faltasse? Sabe qual é o problema de muita gente? Elas acreditam que fé é esperar, que o tempo vai trazer, que Deus está preparando algo e por isso precisam ter paciência. Mas enquanto isso, os anos passam e nada muda. A promessa continua sendo uma ideia distante. O milagre vira uma lembrança vaga e a esperança começa a virar cansaço. Mas o versículo que a gente está vivendo aqui hoje, ele não fala sobre esperar, ele fala sobre chamar. E chamar não tem nada a ver com ansiedade, tem a ver com certeza. Olha a diferença. Esperar é declarar ausência, é dizer, ainda não chegou. Mas chamar é declarar presença, é dizer, já é meu. E isso muda tudo. Porque quando Deus chama as coisas que não são como se já fossem, Ele não está jogando palavras ao vento. Ele está criando uma nova realidade. Está moldando o invisível com a autoridade de quem já sabe que está feito. E você, como filho dele, foi feito para fazer o mesmo. Mas para isso, você precisa atravessar uma ponte. Uma ponte entre o que você está vivendo e o que você escolhe viver. E essa ponte não é feita de tempo. Ela é feita de frequência, de postura interior, de identidade vibracional. A maioria das pessoas está presa numa identidade antiga. Reage aos boletos, ao extrato do banco, ao que os outros falam. Anda pelos dias como se a vida estivesse sempre um passo à frente, escapando. Mas o que esse versículo está te ensinando é o oposto. É para você parar de correr atrás do que já foi dado e começar a viver como quem já recebeu. Você não tem ideia do que isso pode fazer. O Mateus, por exemplo, era auxiliar num pequeno depósito de materiais. Vivia dizendo, um dia minha sorte vai mudar. Mas por dentro ele nem acreditava nisso. Até que um dia, durante uma conversa simples com um vizinho, ouviu pela primeira vez essa verdade. Chamar é viver como quem já tem. No início, ele achou estranho, mas aquilo ficou ecoando na cabeça. Naquela noite, ele pegou uma camisa social antiga que tinha guardada no armário e decidiu usá-la em casa sozinho. Se olhou no espelho e disse, obrigado Deus pelo meu novo ciclo. Fez isso por 21 dias, sem contar para ninguém, sem esperar aprovação. Ele só viveu como se já fosse real. Na terceira semana, um cliente do depósito que acompanhava ele há meses ofereceu uma vaga melhor, salário maior, ambiente novo, mas mais que isso, respeito. Mateus disse que pela primeira vez na vida sentiu que era visto. E sabe o que ele me contou depois? O emprego só apareceu quando eu parei de viver como alguém que estava esperando. É exatamente isso. O mundo espiritual não responde ao desespero. Ele responde à coerência interna. Quando o que você pensa, sente e declara estão em harmonia, o milagre deixa de ser exceção e vira padrão. Se você está sentindo que essa mensagem está mexendo com alguma coisa aí dentro, respira fundo e aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Não só porque isso fortalece o conteúdo, mas porque cada vez que você faz esse gesto com intenção, você envia um sinal para o universo. Eu estou pronto para viver diferente. Às vezes, um clique é só um clique, mas às vezes é um ato simbólico de concordância com aquilo que você acabou de despertar. Agora volta para mim aqui, porque tem algo importante que você precisa entender. Muita gente repete afirmações todos os dias. Diz, eu sou próspero, eu sou curado, eu sou forte. Mas lá dentro, continua sentindo medo, continua sentindo falta, continua sentindo vazio. E o universo não responde às palavras. Ele responde à frequência por trás das palavras. Você pode repetir 1000 vezes que é abençoado, mas se a sua vibração for de escassez, é isso que o campo vai ecoar. Falta, falta, falta. Por isso, mais importante do que o que você fala, é de onde você fala. É da presença que existe por trás de cada declaração. Se você diz, eu sou próspero, com
o peito aberto,